Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a uma aulinha prática hoje? Então eu separei aqui alguns ingredientes para nós estarmos elaborando um pão caseiro, ok? Então vamos começar com a nossa formulação, ok? Então nós vamos precisar farinha de trigo, então eu separei 500 gramas. Eu vou falar agora aqui os ingredientes em gramas, mas depois eu coloco a medida caseira para vocês também. Então 500 gramas, meio pacotinho, de farinha de trigo. Vou estar usando mais ou menos 15 gramas de açúcar e umas 8, 9 gramas de sal, tá? Vai dar 2 colheres e 1 colher de sopa. Vou estar usando 10 gramas de fermento biológico, tá? E a gente vai estar usando aqui, que eu falei para vocês em aula, do melhorador para farinha. Então a gente encontra no supermercado, cada marca tem o seu marketing ali, mas é melhorador de farinha para pães. Então nós vamos estar usando 5 gramas também desse melhorador. Um ovo. Que mais? Separei aqui a gordura, então tem 25 gramas de margarina que nós vamos estar usando. E líquidos nós vamos estar usando água e leite. Então acho que tem um pouquinho, 100 ml de leite e 175 ml de água, ok? Então essa é a nossa formulação, depois eu passo para vocês e a gente vai entender um pouquinho essa formulação em gramas e em percentual. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o balanceamento em seguida. E vamos agora para o processamento. Então, primeira coisa, a gente começa unindo os ingredientes secos. Então, já tenho aqui os 500 gramas de farinha. Eu vou estar colocando o açúcar e o sal. E eu já vou misturar esse sal e esse açúcar para esse sal não ficar concentrado e não ter nenhum risco quando eu adicionar o fermento biológico aqui e o sal inativar o meu fermento. Então, estou misturando aqui os secos. Então, agora o sal está bem homogeneizado, eu posso vir adicionando o meu fermento e o meu melhorador de farinha. Misturo os secos também. Agora eu vou adicionar, pessoal, os ingredientes líquidos. Eu vou entrar com o meu ovo, vou dar uma leve batidinha só para misturar um pouquinho. E com os líquidos. Então, eu vou deixar um pouquinho, porque sempre uma formulação, a gente não sabe dizer exatamente o quanto vai de líquidos e o quanto vai de sólidos, porque cada farinha tem uma absorção diferente, o ovo tem um tamanho diferente, então os líquidos a gente tem que ver e ir observando esse ponto aos poucos. Então aqui eu estou misturando, começando com a colher, depois eu vou com o auxílio da mão. Isso aqui seria o que a maceira, ou a amassadeira iria fazer em uma panificadora. Então, eu vou homogeneizar os meus ingredientes. Acho que vai toda essa água misturada com o leite. Eu vou misturar um pouquinho. Cada farinha, lembra que a gente conversou, absorve mais ou menos cerca de 60% do seu peso em água. Agora eu já vou com a mão. Na panificadora, lembra que a gente conversou? Se a maceira é rápida, às vezes a gente nem precisa do auxílio do cilindro. Com a própria maceira, a gente consegue chegar no ponto de véu. Se a maceira é lenta, eu tenho que chegar nesse ponto de véu, que é nesse ponto máximo do desenvolvimento do glúten, com o auxílio do cilindro. E em casa, de modo caseiro, como a gente não tem nenhum nem outro, é na mão mesmo, sovando a massa, tá? Então eu vou misturar aqui mais um pouquinho. Vocês observaram que eu coloquei todos os ingredientes e por último, pessoal, vai a gordura.
para mim não interferir no quanto que essa farinha vai absorver de água. Então eu deixo ela fazer toda a absorção dos líquidos da formulação, faço uma misturinha aqui prévia, tá? Como eu tô fazendo aqui. Aí em seguida, sim que eu entro com a gordura, porque a farinha já absorveu a água. Então, agora eu vou estar colocando a gordura aqui. Pode ser margarina, manteiga, óleo vegetal. A diferença no sabor final, na textura final é pequena, tá? Eu tô usando margarina. Misturar mais um pouquinho aqui no meu recipiente e depois eu passo para a bancada. Até incorporar essa gordura. Aqui, pessoal, a massinha. Agora vem a parte mais difícil. Eu tenho que sovar essa massa até eu chegar no ponto de vela. Então a gente tá vendo que a massa, ó, ela é bem quebradiça. Eu tento esticar ela, ó, ela se arrebenta toda. É uma massa que não tá homogênea, lisinha. Então agora, sovar, tá? Então aqui vai uns 10, 15 minutinhos de sova, ok? Ó, pego a massa, estico ela com a mão, vou arrebentando ela, viro, estico ela com a mão, vou arrebentando ela novamente e assim sucessivamente, até a massa ficar lisinha e eu chegar no ponto de vela. Em seguidinho eu mostro pra vocês. Então, pessoal, eu fiquei aqui mais ou menos uns 10 minutinhos nesse movimento, estica a massa e volta, vira, estica a massa e volta, certo? E daí, eu tinha separado aqui uma bolinha, pra gente ver mais ou menos o que é esse ponto de vela. Quando eu pego um pedacinho da massa e começo a esticar ele, eu vou aproximar aqui, começo a esticar e a massa começa a ficar fininha e transparente sem se romper, certo? Esse aqui, então, é mais ou menos o ponto de vela. Claro que com o auxílio, né, da maceira ou do cilindro, fica bem mais fácil chegar nesse ponto. Mas a gente já pode ver que mesmo manualmente a massa já ficou bem mais lisinha, bem melhor de trabalhar e o glúten, então, tá desenvolvido. Então, saímos da primeira etapa, que é a etapa de mistura. Agora, essas 500 gramas de farinha, elas vão dar 2 pãezinhos. Então, eu vou fazer a divisão da minha massa, porque eu quero fazer 2 pães. Se quiser fazer pães menores ainda, pode fazer. Então, eu faço aqui 2 pãozinhos. Agora, eu faço o boleamento da minha massa, para que ela fique numa estrutura boa, né, de acontecer a primeira fermentação. Então, eu fiz a divisão. Faço o boleamento da minha massa e agora eu vou deixar essa massinha descansar. Eu vou deixar descansar uns 20 minutinhos, mas pode deixar descansar até 1 hora e meia, tá? Que é a fermentação 1. Aqui então eu vou estar dando tempo para os micro-organismos, né, as leveduras do fermento se proliferarem e a ação na fermentação final vai ser maior e melhor então, tá? Então vamos esperar 10 minutinhos, eu vou cobrir esse aqui com um paninho limpo, deixa eu ver aqui. E daqui 10 minutinhos a gente continua. Então, turma, passou o nosso tempo da fermentação 1, eu deixei 15 minutinhos, tá? De descanso, então, para nossa massinha de pão, tá?
Então agora, hoje tá mais friozinho, então ela cresceu, mas bem pouquinho, né? Hoje tá mais fresquinho. Então o que eu vou fazer agora? Agora, se fosse uma panificadora, essa massinha de pão ia ir para modeladora. Mas como não temos, né? Nós vamos fazer a modelagem do pão manualmente. Então eu vou tirar esse ar que ficou aprisionado da massa durante a fermentação 1, tá? E vou modelar o meu pão. Então eu gosto de modelar, eu vou fazer um compridinho com ele aqui, um cilindro. Tá? Aqui. E agora eu vou enrolando ele e apertando. Enrolo e aperto, enrolo e aperto. Para formar um cilindrinho, um pão. Ok, temos nosso primeiro pãozinho. Sempre cuido para a costurinha ficar virada para baixo e coloco então na forma. Então a forma já está untada, peguei 2 forminhas pequenas. Agora eu venho com a outra massa também. Tiro o ar que ficou aprisionado na fermentação 1, nesse período de descanso. E eu vou modelar o nosso segundo pão. Então, nosso segundo pão. Agora, pessoal, vai para a etapa da fermentação final, que é quando as leveduras, né, vão consumir os substratos presentes nessa massa de pão e vão produzir o etanol e o gás carbônico. O etanol vai evaporar na hora do cozimento e o gás carbônico vai ficar retido na rede de glúten formada aqui, tá? Para que a fermentação ocorra satisfatoriamente, eu vou colocar esses pães no forno e eu vou dar as condições ótimas para a levedura. Então eu aqueci uma água, eu vou colocar essa água em uma bacia e vou colocar essa bacia com água aquecida junto no forno. Então eu vou ter uma temperatura ótima para as leveduras, né, que é em torno ali dos 32 graus Celsius. E com o vapor da água, eu vou proporcionar umidade também para essa massa e para essas leveduras, tá? Então, eu tô dando as condições ótimas para o meu pão crescer. Eu tô simulando uma câmara de fermentação, tá? Eu coloco aqui a bacia, coloco os 2 pãezinhos, já tá num ambiente fechado, com umidade, não vai ressecar a crostinha do pão e deixo aqui por mais ou menos 1 hora e meia, até esse pão dobrar de volume, tá bem? Então, em seguidinha a gente olha como ficou. Então, os pães cresceram, pessoal. Tirei do forno agora. E em um deles, eu vou fazer com essa gilete a pestana, tá? Isso é mais tradicional em pão francês, que é para formar uma crostinha, uma casquinha maior, tá? E ter um espacinho, então, pro ar ser liberado. Tá? Então, fiz aqui a pestana em um dos pães. E nesse aqui eu também vou salpicar uma farinhazinha para ele ficar com um aspectozinho diferente. Mais rústico, mais artesanal. Ok, então agora eu já liguei o forno. Eles ficaram 1 horinha crescendo. Dobraram de tamanho, um pouco mais até. E agora mais ou menos uns 40 minutinhos de forno. Vamos lá. Oi, galera! Vamos
Vamos cortar o nosso pãozinho para ver como ele ficou. Vou mostrar aqui pertinho para vocês. Olha que fofinho. Mostrar a fatia para vocês. Bem fofinho, bem branquinho, bem gostoso. E aí, gostaram? Beijo, gente! Oi, gente! Vamos falar um pouquinho, fazer um fechamento aí da nossa aula de pães? Então, nós produzimos um pão caseiro, tá? Então, a gente usou, além dos ingredientes básicos, que é a farinha, sal, fermento e água, nós utilizamos também alguns ingredientes enriquecedores, para deixar esse pão um pouquinho mais fofinho, com um sabor um pouquinho diferenciado, com uma vida de prateleira, né, um pouquinho maior, devido à maciez, né? Então, a gente colocou ali ovos, leite, gordura e açúcar. Vamos relembrar um pouquinho as funções dos nossos ingredientes. Então, a gente colocou farinha de trigo, que é o ingrediente principal estrutural da massa, né, que equivale a 100% da nossa receita. Depois, vocês vão estar entendendo o porquê de 100%, a fazer o balanceamento das formulações para pães, tá? Estamos usando farinha de trigo e usei a refinada, pode fazer um pão integral, né, que traz fibras junto, fazer meio a meio ou todo integral, não vai crescer muito, vai ficar mais firmezinho, mas é um pão mais saudável, rico em fibras. Mas então a gente tá usando farinha de trigo, que tem muito amido, né, 80 e poucos por cento de amido, né, porque a gente tá usando, como é a refinada, só o endosperma ali do grão do trigo, e tem um pouco de proteínas. Tem um pouco de proteínas, albuminas, globulinas, que são solúveis em água, mas a maioria das proteínas presentes no trigo, né, são gliadina e glutenina, que são as proteínas formadoras do glúten. Então, a gente tem ali, vai de 8 a 15%, dependendo o quanto é forte essa minha farinha, né, vai de 8 a 12% o percentual de proteínas formadoras do glúten, o percentual de glúten da farinha de trigo. Quem tem glúten? Trigo, centeio, cevada. Então, a gente tá fazendo um pão, né, que vai ter um crescimento, vai ficar fofinho, devido à presença do glúten. Estamos usando água, né, que quem vai fazer a solubilização dos ingredientes, vai dar a fluidez, a plasticidade da massa. Se fosse na panificadora, né, essa água aí está ajudando na temperatura, né, da massa. Como eu fiz ali manualmente, não tem como eu ter uma habilidade tão grande, né, para aquecer essa massa, né, e ela sair ali dos 27, 30 graus, que é o tempo, que é a temperatura adequada para o momento da mistura. Então, eu usei água da temperatura ambiente. Que mais? Essa água, ela vai servir para o salto de forno, né? Porque ela vai virar vapor. Eu coloquei a água no estado líquido, quando ela ir para o forno, ela vai virar vapor. As partículas no estado de vapor, elas ocupam mais espaço. Então, o meu pão, além de crescer principalmente pelo gás carbônico, que é formado pelo fermento, vai crescer um pouquinho, né, no salto de forno pelo vapor da água e vapor do líquido do ovo também, vapor de todos os líquidos. Eu coloquei o fermento, então é um pão, eu fiz realmente um pão que é um produto fermentável porque eu utilizei micro-organismo, eu utilizei uma levedura, não é bactéria, não é fungo, não é vírus, não é protozoário. O micro-organismo do pão é uma levedura. Quando eu compro essa levedura do supermercado, né, eu tô comprando puramente Saccharomyces cerevisiae. Eu posso fazer pão de fermentação natural, né, que é aquele fermento de batatinha ou outro tipo de fermento, que geralmente a gente guarda na geladeira, porque se eu guardar na temperatura ambiente, é a temperatura ótima, aquele fermento vai
virar sobre o vidro onde ele está sendo armazenado, né? Então eu coloco dentro da geladeira para ele, porque ali ele vai ficar paradinho e quando eu colocar no pão ele vai chegar na condição ótima e vai se proliferar. Mas eu fiz com fermento comercial, né, a levedura. O que a levedura faz? Ela se alimenta de um substrato, né, e libera outros metabolismos a partir dessa alimentação. Libera principalmente etanol e gás carbônico, tá? Que substratos ela se alimenta? Os primeiros substratos que ela se alimenta é aqueles mais fáceis. Então, o primeiro ela vai se alimentar de carboidratos mais simples. Então, se eu adicionei açúcar, ela vai se alimentar da sacarose, do amido quebrado. Lembra que o trigo ele tem algumas enzimas, alfa-amilase? Então, quando a gente coloca água no trigo, né? Então, agora eu tenho uma massa mais úmida, essas enzimas começam a ficar ativas e começam a fazer a sua função, que é quebrar o amido. Então, a alfa-amilase quebra amido. Então, o amido, que é um carboidrato, uma molécula grande, vai ficar em moléculas menores. Por exemplo, maltose. Vocês vão aprender em química de alimentos que o amido é formado por muitas maltoses, né? E se eu ainda quebrar mais a maltose, ainda muitas glicoses. Então, a levedura vai se alimentando, né? Primeiramente dos açúcares simples e com muito esforço, talvez dos açúcares mais complexos, né? Por exemplo, o amido. E ela gera, então, gás carbônico. Quem que vai segurar esse gás carbônico? Aquela gliadina e glutenina, que são as proteínas do glúten, que com a água e a força mecânica ali da maceira, do cilindro ou manual na sova, essas duas proteínas se entrelaçaram e formaram o glúten, só que agora um glúten desenvolvido, que consegue aprisionar aquele gás carbônico, tá? E nós adicionamos também sal, né? Agora acho que eu falei primeiramente dos ingredientes essenciais. Então, o sal vai dar sabor à massa, vai clarear o meu pão e vai fortificar a minha rede de glúten, porque gliadina é totalmente insolúvel em água salina, então isso fortalece essa proteína para ela não se arrebentar e eu poder esticar mais meu pão sem ele se arrebentar, tá? Aí eu coloquei esses ingredientes essenciais que a gente falou a função. Coloquei ovos, que tem um pouquinho de gordura, tem lecitina na gema, que é um emulsificante, ajuda a homogeneizar mais ainda os meus ingredientes. Coloquei gordura, que uma das principais funções é dar macieza ao meu pão. Então, no dia seguinte, aquele pão não tá seco e duro, como, por exemplo, um pão francês, que não vai gordura ou vai bem pouquinho gordura, tá? Então, coloquei gordura. A gordura eu adiciono não no início, primeiro eu hidrato a minha farinha, para aquela farinha, gordura e água, né, não se misturam. Então, se eu colocar a gordura, eu vou impermeabilizar a minha farinha, se eu colocar a gordura antes de colocar a água. Então, eu dou uma leve misturada ali, uns 2 minutinhos, para a farinha absorver todos os líquidos, aí coloco a gordura, aí sim eu verifico bem o ponto da minha massa, né? Se eu tenho que colocar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de farinha, né, para chegar no ponto. Mas eu já faço a minha formulação mais ou menos no que eu sei que vai de farinha para água, né, que talvez nem precise modificar ali, acrescentar mais água, mais farinha, que foi o que aconteceu na nossa formulação. Então, eu deixo a gordura por último. E tinha o cuidado também do sal e do fermento. Nunca colocar os dois um em cima do outro, tá? Porque eu tô ali com um organismo vivo e micro-organismo não gosta de sal em excesso. Então, se eu colocar uma colherada de sal e uma colherada de fermento em cima, aquele fermento em contato direto com o sal, ele vai ser inativado, tá? Então, primeiro misturo o sal com toda a farinha, ele fica sem estar concentrado, aí sim eu posso adicionar o fermento e misturar. Coloquei açúcar, um pouquinho, nem chega a ser um pão doce, né? Vocês vão consumir esse pão, tomara que vocês façam ele em casa para vocês experimentarem, tá bom? Depois me contem. Mas ele serve de alimento pro fermento, tá? Porque o fermento é difícil, ele consumir o amido, se tiver pouca enzima, o amido não vai ser quebrado, então eu dou um alimento inicial para o meu fermento. Coloquei um pouco de leite e um pouco de água. Às vezes o pão de leite ele fica muito macio, mas ele fica o alvéolo um pouquinho mais fechadinho, mas ele é macio também, tá? Porque o leite entra com gordura, entra com açúcares, né? Então eu fiz um pão de leite e água para o pão também ficar um pouquinho mais fofinho, crescer mais e ficar os alvéolos um pouquinho maiores, tá? Coloquei também, que é opcional, vocês não precisam usar em casa, né? Mas ajuda um pouquinho.
Lembra que a gente compra farinha, né? Nós, a nível doméstico, a gente compra uma farinha que ela é uma mescla, não é uma farinha nem top da galáxia para fazer pão, nem top para fazer biscoito, nem para fazer macarrão, né? Ela tem ali, é uma farinha que não é nem tão forte nem tão fraca. Ela é boa para tudo e não é boa para nada, brincando, né? Mas para auxiliar nisso, né, eu comprei aquele melhoradorzinho de farinha. Ele vem ali com agentes oxidantes, né, ácido ascórbico, que vai melhorar na fortificação da farinha, no fortalecimento do glúten, na retenção de gás, que vem agentes emulsificantes e que vem enzimas, tá, para quebrar o amido. Então ele ajuda um pouquinho, mas é opcional, tá, não precisa usar. Isso, então foram esses os nossos ingredientes. Aí vamos para o modo de preparo, que acabei que já falei um pouquinho, né? Então a gente fez um método direto, eu não fiz o método indireto, o método esponja, que é quando eu coloco um pouquinho de farinha, um pouquinho de açúcar e um pouco de água e deixo ali umas 2, 3 horas, vai ficar uma espuma bem grande, crescer, e depois eu vou lá e adiciono os outros ingredientes. Esse pão do método esponja, geralmente ele cresce mais, fica mais gostoso, mas ele é um processo um pouquinho mais demorado, mas então eu não fiz ele. Tá? Eu fiz o método direto. Peguei, coloquei todos os ingredientes de uma vez só e fiz a mistura. De uma vez só, mas cada um a sua etapa, né? A gordura veio depois de adicionar os líquidos e misturar, tá? Então, eu misturei tudo. Como a minha masseira não era rápida e eu não tenho cilindro, nem cilindro manual, eu fiz tudo na mão. Então, eu sovei até o que eu aguentei. Poderia ter sovado um pouco mais para a massa ficar ainda mais lisa e formar mais o véu que eu mostro para vocês, mas eu não tive força, então eu sovei ali uns 10 minutos, mas a massa ficou bem mais lisinha do que quando a gente recém-homogeniza os ingredientes, tá? Deixei descansar, que é a fermentação 1. A fermentação 1, pessoal, ela também é opcional, tem gente que não deixa esse descanso. Logo, modela o pão e vai para a fermentação final. Mas um pouquinho de descanso ajuda no resultado final do pão, um pouquinho. Então, eu deixei esse descanso de uns 20 minutos, que é a fermentação 1. Então, cresceu um pouquinho. Fui lá, tirei todo aquele ar que cresceu um pouquinho. Aí sim, modelei meu pão. Então, eu tinha dividido o pão, se eu queria 2, 3 pães, né? Pão maior, pão menor. Deixei crescer um pouquinho na fermentação 1. E daí, agora eu vim para modelagem. Então, eu fiz um rolinho, né? E daí fui... esse rolinho, né, fazendo um círculo em volta dele mesmo para formar um cilindro e fazer o meu pão final. Coloquei na forma untada e agora vai para a fermentação final, que é a fermentação mais importante, tá? Eu tenho que dar esse tempo, eu não posso logo colocar o pão assar, porque senão o pão vai ficar um tijolo, ele não vai crescer, porque o fermento só tem ação, né, fora do forno. O forno é um ambiente muito quente e o micro-organismo vai morrer lá dentro. Então, eu preciso dar 1 hora, 1 hora e meia, para o fermento consumir os substratos do pão, liberar o gás carbônico, né? Fazer o esticar aquele amido e aquela proteína e eles segurarem, reterem esse gás. Para que isso aconteça de uma forma mais rápida e mais efetiva, o melhor é que eu dê as condições ótimas do fermento, cerca de 32 graus e umidade, tá? Então, a gente simulou uma câmara de fermentação colocando uma bacia com água fervida embaixo das formas do pão. Isso tudo dentro do forno, desligado. Depois de 1 hora e meia, meu pão cresceu. Aí, se eu quero, eu posso fazer aquela pestana do pão, que é para mim deixar sair um pouco do ar formado e a casquinha ficar um pouquinho mais grossinha, mais cascudinho. Isso é muito feito no pão francês, para ele formar aquela... ainda para ele ter mais casquinha, né? Mais superfície para formar a casquinha. Aí eu fiz num também para ter uma diferença, então fiz 2 pãezinhos. Aí vai para o forno. No forno continua acontecendo as reações bioquímicas. Então a gente coloca lá o forno a cerca de 200 graus, uma meia horinha o pão vai assar. O que vai acontecer nesse tempo? A levedura vai morrer, né? O gás carbônico vai ficar aprisionado no glúten, né? Que são proteínas. Elas vão coagular, quer dizer, agora elas perderam ali sua ação, já fizeram o que tinham que fazer, agora elas coagulam, né? Igual um ovo. Um ovo frito é uma proteína, né? Que quando eu fritei, ela se coagulou. Aí as proteínas também vão coagular, o amido vai gelatinizar, então ele vai parar aonde ele estava, né? Com o processo do assamento, ele cresceu, ele inchou.
né? Ele estufou com aquela gás que ele conseguiu reter e agora ele vai parar ali com a temperatura naquele local até onde o gás levou o amido. Que mais? O pão, então, forma uma casca, porque a parte externa do pão está em contato a uma temperatura bem alta, né, 200 graus do forno, então ali seca rápido, perde bastante água, por isso que fica mais sequinho. E o interior não fica tão sequinho, porque o interior do pão chega no máximo 97 e 98 graus Celsius, tá? Então ele não chega à temperatura na qual a superfície do pão chega, por isso que dá essa diferença, né, de textura do interior do pão e da casca, né? O exterior do pão perde muito mais água do que o interior do pão, tá? Isso, acho que são essas, né, as principais reações bioquímicas que acontecem no pão dentro do forno. Acontece também a reação de Maillard, né? Tem ali uma temperatura, tem carboidrato e aminoácidos envolvidos, então vai dar a corzinha da casca, né? Eu tenho também açúcar, quanto mais açúcar, mais coradinho é o meu pão, devido à caramelização desses açúcares, tá? E assim eu tenho o meu pão final. Espero que vocês façam, provem. Lembrem que vocês são técnicos em alimentos, não quer dizer que vocês vão fazer o pão efetivamente se forem trabalhar numa empresa, né, que produz produtos panificáveis ou de confeitaria. Mas se vocês forem responsáveis técnicos, né, de um local como esses, vocês têm que saber, né, quais são os ingredientes envolvidos, a função de cada ingrediente, o que acontece em cada etapa. Se ocorrer um problema, se ter que mudar uma formulação, você sabe o que se eu adicionar a mais ou a menos, aquilo vai dar maciez, aquilo vai dar crocância, o que aquele aditivo faz, tá acontecendo isso. O prazo de validade é muito pequeno, vamos colocar mais gordura, vamos colocar um antimofo, né? Então vocês têm que colocar a mão na massa, né, agora durante a aula para entender os processos envolvidos. Então a gente não fez aqui uma aula de gastronomia para ter a melhor receita de pão e o pão mais gostoso. A gente desenvolveu uma aula para entender o que estava acontecendo, né? Entender os ingredientes que eu adiciono, como é que eles se comportam no momento da mistura, no momento da fermentação, no momento do cozimento, entender um pouquinho as etapas, né? A ideia do técnico em alimentos é, como o próprio nome está dizendo, é entender a parte técnica, entender as reações envolvidas, tá? Então, é esse o objetivo que eu queria com vocês a partir dessa aula, tá bem? Com certeza na aula presencial vamos tentar reproduzir, porque não é a mesma coisa, né? A gente tem que fazer junto, a gente tem que tirar as dúvidas com o prof, com os colegas, e a gente tem que ter aquele momento de confraternização e provar o nosso pãozinho, né? Todos juntos, tá bem? Um abraço, tô morrendo de saudades. Beijo, pessoal!